Vamos continuar no tema, né, que é muito importante mesmo. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde, Roberta, boa tarde, Sidney. A pergunta clássica, né? Qual a primeira avaliação que o senhor faz aí dos números já apresentados? Eu já adianto, com o que está sinalizando aí, pode-se imaginar republicanos tentando um impeachment ou bloqueando propostas econômicas de Biden ou não? Olha, Sidney, primeiro de tudo, né, nós temos que reconhecer, né, que nesse momento aqui, se nós fôssemos uma espécie de mosquinha no salão oval, nós íamos ver um senhor mais tranquilo, menos tenso, né? Essa eleição, ela formaliza, com os primeiros resultados, um aval, ela formaliza, de certo modo, uma certa tranquilidade em relação ao julgamento do governo Biden. Não ocorrer a famosa onda vermelha que marcaria uma das maiores derrotas dos últimos 4 dessas midterms seria muito dramático para os 2 últimos anos. Só não tendo ocorrido, como a Jean Giacomo falou, só não tendo ocorrido, e os números que ela atualizou, 201 a 179, sinaliza talvez alguma coisa em perto de 225, ou talvez ainda menos que isso. Qual é o recado implícito da urna? Né? Biden, a gestão Biden, no frigir dos ovos, não saiu-se tão mal. Se nós olharmos com alguma calma, principalmente os 2 assuntos centrais dessa eleição, inflação e aborto, nós vemos que, no caso da inflação, a recuperação do preço da gasolina, o galão de gasolina, os quase 3 litros a 3,80, não mais a $5, teve seu peso. 2, a questão do aborto tirou de casa, e é notório, aquela mulher que estava em dúvida se saía para votar e votou democrata. Biden estava certo de forçar bastante esta questão. A pesquisa da Pew Research Center, que é bastante avalizada nos Estados Unidos, aponta que 54% das mulheres estavam favoráveis a votar pela questão do aborto. Isto, de algum modo, é um sinal muito efetivo de que não teremos mudanças muito graves. Biden pode respirar aliviado, não terá um processo de impeachment, principalmente um processo contra seu filho, Hunter Biden, com aqueles negócios na Ucrânia. Ninguém pode garantir isso, mas que de alguma forma o cenário para os democratas é menos complicado do que parecia e principalmente para Biden é uma sobrevida no seu governo em relação, inclusive, a pleitear, a pedir a reeleição. Pois é, professor, a gente vê esse resultado que nem era esperado por todos, né? Até pelo que a mídia americana vinha trazendo nos últimos dias e, portanto, republicanos com vantagem apertada na Câmara, segundo algumas projeções que a gente vem acompanhando também. Agora, falando de uma situação específica, professor, sobre a vitória de Ron DeSantis em regiões historicamente democratas. A que se deve isso? Olha, você tocou, Roberta, no ponto central. Se nós tínhamos um presidente mais calmo hoje, nós temos um ex-presidente menos calmo, né? A única possibilidade de tirar uma unção direta e tranquila de Donald Trump no Partido Republicano, com o controle que ele fez, tudo que aconteceu nessas eleições, ele esmagar os oponentes dentro do partido, tudo isso está amenizado porque agora ele tem um oponente dentro do partido tão radical quanto ele, às vezes até mais, com um discurso muito mais próximo de certas parcelas da população. Eu não estou falando só dos latinos. Eu estou falando daqueles que não têm o emprego que desejam. Na Flórida, de algum modo, Ron DeSantis bateu exatamente nesse ponto. Você deve trabalhar naquilo que você quer e não naquilo que aquilo que aparece.
Isso alcança o part-time americano, aquele emprego possível de algumas horas, que é o grande emprego nos Estados Unidos. Essa parcela, esse discurso, ele é mais forte ainda do que aquele que Trump tinha em relação ao homem sem diploma universitário. Ron DeSantis é, de fato, um adversário preocupante para Donald Trump. Professor Leonardo Trevisan, foram ótimas as suas intervenções. Vou fazer uma combinação aqui. Só volta no decorrer dessa edição, um pouquinho para mais adiante, que teremos mais números aqui. Pode ser? Pode ser, sim. Muito obrigado.